E a minha especialidade, então, é uma especialidade relativamente nova. Então, assim como a cardiologia, a pediatria, a psiquiatria, também é uma especialidade médica e que tem 2 anos de duração. Então, todo médico de família todo médico faz 6 anos de medicina, e aí é até importante explicar essas diferenças, né? Então, o que é o médico generalista, o clínico geral e o médico de família e comunidade? É excelente observação, porque inclusive eu tinha essa dúvida, porque eu pensava, pô, na minha cabeça, no caso, é Aham. tudo a mesma coisa, não, aquele médico que fica lá no posto de saúde, atende a comunidade. Então, os três têm diferença. Tem diferença. Hum, Então, o médico generalista é aquele que faz os 6 anos de faculdade. Então, todo médico é médico generalista. E aí, aquele médico que faz a especialização, a residência médica em clínica médica, aí ele são 2 anos de residência, aí ele é o clínico geral. E aquele médico que faz os 6 anos de medicina e depois 2 anos de residência em medicina de família e comunidade é o médico de família e comunidade. São áreas que têm algumas semelhanças, mas não são a mesma coisa. Então, a clínica médica é uma área mais voltada para uma formação hospitalar. Então, é aquele médico que vai ficar basicamente na enfermaria, na UTI, em ambulatórios específicos de pneumologia, de endocrinologia, cardiologia, enfim. O médico de família, a formação basicamente é nas unidades de saúde da família, que é o que é chamado posto de saúde, né? sim. E aí, nós também rodamos durante a residência em ambulatórios específicos de pediatria, de cardiologia, de pneumologia, endócrino, psiquiatria, porque nós lidamos com todas as áreas de uma forma geral. Sim. Mas a nossa formação ela é basicamente ambulatorial e nas unidades de saúde. E aí, o que nós fazemos basicamente? Nós cuidamos de todos os ciclos de vida. Então, desde o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, a gestante, né? Então, nós cuidamos de todos os ciclos de vida. De certa forma, é um acompanhamento geral, assim, né? Exatamente. Então, a gente acompanha, fiz ali o pré-natal, né, do casal, que é importante, Sim. né, da mulher e do homem. Sim, sim. E aí nasce aquela criança, então eu começo a acompanhar também aquela criança, então ela vai crescendo ao longo do tempo e faço acompanhamento dessa criança também. Então eu acompanho a mãe, o pai, o filho, e aí acompanho os avós, acompanho os outros familiares. Então é medicina de família e comunidade mesmo, a gente cuida de Você toda a cuida família em como um geral da todo. família. Tudo. Exatamente. Inclusive, a gente vê muito isso na questão em comunidades rurais, né? Que é aquele médico que está sempre com a família, desde criança, o pai, a mãe, a avó, todo mundo está com ele. Você realmente trazer isso aqui para dentro da cidade mesmo, né? Exatamente. E é muito interessante porque, dependendo, eu estava até comentando no meu Instagram recentemente sobre isso, que dependendo de qual especialidade o paciente for consultar, ele fica limitado a apenas algumas queixas. Então, se eu sou cardiologista, o paciente só pode conversar comigo sobre queixas cardíacas, dor no peito, uma pressão alta, algo nesse sentido. Se eu sou pneumologista, então só pode reclamar comigo sobre falta de ar e tosse, basicamente. Sim. O médico de família não. Você, enquanto paciente, pode reclamar comigo sobre qualquer queixa. Todas as queixas são importantes para o médico de família. Porque Então, nós. isso acaba sendo um problema, né? Porque, igual, pessoas do interior, zonas rurais, às vezes, uma zona rural, igual, eu vim de Tarana, é uma zona rural. Talvez não tenham acesso a um cardiologista, e tendo a sua especialidade, você pode ser atendido, você pode atender essas pessoas, não é? Sim, com certeza. Então, assim, nós não temos limitações de queixas. Qualquer queixa para nós é importante, Sim. porque nós utilizamos o chamado método clínico centrado na pessoa e não na doença. Então, a gente enxerga uma pessoa que pode estar doente ou não. Sim. E essa pessoa, nós procuramos ter o chamado cuidado, a visão holística, ou seja, olhar o paciente como um todo. Então, não enxergar apenas um paciente que tem um coração que está doente ou que tem um cérebro que está doente. Sim. É uma pessoa Sim. de forma integral. Então, enxergar quem é aquela pessoa, com quem ela vive, em qual meio ela está inserida, o que ela faz da vida. Tudo isso pode gerar um impacto direto na saúde dela, né? Está empregada ou não. Sim. Então, tudo isso a gente tem essa visão global aí do paciente, o que acaba que facilita a vida da pessoa. Porque a gente tem, cientificamente comprovado, nós conseguimos resolver de 80% a 90% dos problemas de saúde da população. Sem precisar encaminhar para especialidade, né? Exatamente. Então, a gente consegue resolver grande parte dessas queixas e só deixamos para encaminhar os pacientes ao especialista focal, cardiologista, pneumologista,
oncologista, endócrino, enfim, quando realmente nós não conseguimos mais manejar, cuidar daquele paciente. Então é um caso mais complexo, um caso que nós já tentamos de tudo e não conseguimos resolver, aí sim nós vamos referenciar, nós vamos encaminhar. Sim. Mas na maioria dos casos nós temos competência para conseguir manejar sozinhos. Sim, eu acho interessante falar sobre essa questão, até porque eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente não sabia que tem toda essa questão aí desses 3 tipos de especialidades que tipos, você citou. Exatamente.